O menino, nascido em uma família de fabricantes de vinho, desde pequeno ajudava a entregar o vinho aos clientes da vila vizinha. No entanto, ele começou a perceber que sempre que passava pelo caminho da montanha, por mais cuidadoso que fosse, acabava tropeçando como se algo o estivesse atrapalhando. O mais estranho era que, mesmo sendo extremamente cauteloso e não derramando uma única gota de vinho, ao chegar ao destino, o volume do vinho havia diminuído. O menino muitas vezes era repreendido pelos clientes por isso, mas, curiosamente, seu pai nunca o culpou. Em vez disso, perguntava calmamente: "Você encontrou algo na montanha?" O menino não entendia como seu pai sabia dessas coisas, mas ainda assim contava tudo o que sentia durante as entregas. O pai, ouvindo, apenas sorria e dizia: "Há coisas que gostam de bom vinho. Se o vinho diminuiu, significa que este ano o vinho está do gosto deles, mas ainda não é suficiente. Nem se compara àquele vinho especial." "Qual vinho?" perguntou o menino. O pai então mencionou algo que já havia dito antes: "Aquele vinho que brilha. Você se lembra do sabor? Eu sempre quis fazer um vinho assim." O pai continuou dizendo que o vinho era tudo na vida e que um dia o menino entenderia cada palavra. O menino então se lembrou de uma história que seu pai havia contado anos antes. Quando seu pai ainda era jovem, assim como ele, fazia entregas de vinho. E numa dessas noites, ele se perdeu ao voltar para casa, pois já estava muito tarde. Desesperado, acabou avistando um grupo de pessoas reunidas. Embora estivesse assustado, sentiu um aroma de vinho inebriante no ar, algo além da sua compreensão. Como um experiente fabricante de vinho, ele reconheceu que era um vinho extraordinário. Tomando coragem, ele se infiltrou na reunião, onde alguém lhe ofereceu uma taça de vinho. Foi a primeira vez que ele viu um vinho brilhar com um dourado intenso. O sabor daquele vinho foi algo que ele jamais esqueceu. Desde então, seu maior desejo era produzir um vinho com aquele brilho dourado, mas por mais que se esforçasse, nunca conseguiu. Com o passar dos anos, sua saúde foi se deteriorando e ele foi obrigado a parar de fabricar vinho. O filho, Lu Ju, assumiu a responsabilidade do pai, mas sendo jovem, não conseguia reproduzir o vinho especial que o pai sonhava. Determinado a igualar o talento do pai, Lu Ju tentou de tudo. Trocou o arroz, a água, mas nada parecia funcionar. Um dia ele teve uma ideia. E se mudasse o fermento usado na produção? Ele começou a coletar diferentes tipos de fermento de néctares de flores. Mesmo assim, a mudança não foi significativa, exceto em um único barril, que produziu um vinho com um brilho dourado. Naquele momento, Lu Ju sentiu que sua vida havia se completado. Ele finalmente tinha conseguido criar o vinho que seu pai tanto desejava. Ele não hesitou e levou uma garrafa daquele vinho luminoso para casa, na esperança de alegrar seu pai, que estava acamado. Enquanto voltava para casa, a noite começou a esfriar e Lu Ju decidiu beber um pouco de vinho para se aquecer. Porém, após alguns goles, ele começou a cambalear e acabou se perdendo. Quando tentou sair do local desconhecido em que estava, percebeu que algo havia se enroscado em seus pés e um ser, parecido com uma fita, roubou sua garrafa de vinho diante de seus olhos. Desesperado, ele correu atrás da criatura e, depois de uma longa perseguição, conseguiu recuperar o vinho, mas se deu conta de que havia se perdido completamente. Ao longe, viu novamente um grupo de pessoas reunidas. Antes que pudesse entender a situação, uma voz chamou sua atenção. Lu Ju ainda estava pensando em como explicar a situação, mas, ao verem a garrafa de vinho em suas mãos, as pessoas do grupo tornaram-se amistosas. Um homem careca se aproximou e mostrou sua própria garrafa, contendo o mesmo tipo de vinho dourado. Nesse momento, Lu Ju entendeu que havia encontrado as mesmas pessoas que seu pai conhecera anos antes. Eles eram uma espécie de mestres chamados Mestres dos Insetos, e aquele vinho luminoso era extremamente valioso para eles, usado como moeda de troca. O homem careca acenou para Lu Ju, querendo trocar mais vinho. No início, Lu Ju não queria aceitar, mas então viu que o homem segurava um copo idêntico ao que seu pai sempre usava. Sem hesitar, Lu Ju trocou o vinho pelo copo. Porém, estranhamente, nem o homem careca nem os outros presentes beberam o vinho trocado. Antes que Lu Ju pudesse entender o porquê, mais pessoas se aproximaram, querendo trocar o vinho. Sem saída, Lu Ju concordou. Após as trocas, o grupo começou a se mover em direção ao lugar. Cada pessoa derramava o vinho luminoso em uma tigela, e em segundos, o vinho desaparecia. Em seguida, mais vinho aparecia magicamente em suas garrafas. Contudo, quando o homem careca tentou fazer o mesmo, sua garrafa não produziu mais vinho. Todos perceberam que algo estava errado, e o homem careca acusou Lu Ju de trazer vinho falso. Confuso, Lu Ju fugiu e, após um tempo, encontrou o líder do grupo, Yingu, que o ouviu pacientemente. Lu Ju explicou que era apenas um fabricante de vinho que havia se perdido e não entendia o que tinha feito de errado. Yingu ficou surpreso ao ouvir isso e perguntou como Lu Ju tinha feito o vinho dourado. Ao explicar o processo, Yingu percebeu que o fermento que Lu Ju usara provavelmente havia sido contaminado por um inseto chamado Shimi. Esse inseto era conhecido por falsificar o vinho luminoso, mas ninguém jamais havia conseguido usá-lo com sucesso. O vinho de Lu Ju era tão perfeito que até enganaram os mestres dos insetos. Yingu avisou Lu Ju que, embora o vinho fosse impressionante, ele não deveria vendê-lo, pois quem bebesse esse vinho seria capaz de ver os insetos, o que poderia causar grandes problemas. Lu Ju, confuso, não entendia o que eram esses insetos, mas Yingu apenas sorriu e lhe deu um conselho. O vinho poderia ser útil para os mestres dos insetos, mas ele precisava ser cuidadoso ao usá-lo. Após essa experiência, Lu Ju voltou para casa e entregou o copo ao seu pai. Os dois ficaram em silêncio, mas parecia que muitas palavras haviam sido trocadas. Alguns vinhos ainda não estavam perfeitos, e aquele copo de vinho dourado seria o único a revelar a verdade nas mãos certas.